Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, irmãos da nossa doutrina tão querida, doutrina espírita e simpatizantes. É com muita satisfação que eu venho aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida do nosso querido Chico Xavier, psicografado, ditado pelo nosso grande benfeitor Emmanuel. O nosso capítulo de hoje é o 34 e o título é Comer e Beber. Emmanuel, então, selecionou esse título bem interessante a partir do versículo, então, que eu vou ler para vocês. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas, disse Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comer e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conhecer o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vida, deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação nos círculos dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Isso a gente vê muito, não só hoje em dia, mas durante séculos, milênios, em que a fé era da boca para fora. Ou que a fé é da boca para fora. É aquela fé intelectualizada em que não foi tocado o seu coração. Jesus veio aqui para nos ensinar muito mais através dos seus exemplos do que através de palavras, e quando as usava era através de parábolas, para que a gente pudesse, no momento em que fôssemos evoluindo espiritualmente, conseguíssemos ir compreendendo na sua profundidade. Mas essas lições deveriam estar dentro dos nossos corações, para que então, envolvido por esta fé constante, por esta fé fortalecida, tanto na razão quanto no sentimento, pudesse colocar em obras o que Jesus nos ensinou. Não adianta nada a gente ir para os altares dos nossos templos, das nossas igrejas, dos nossos centros espíritas, e decorados todos os livros, todas as parábolas, com lindas palavras, ficarmos lá dialogando com quem estiver para nos assistir. E muito menos com aqueles irmãos que já desencarnaram, precisando muito de ajuda, em que muitas vezes essas palavras não tocam seus corações. Jesus veio para cá para nos ensinar o amor. Jesus veio para cá para nos mostrar qual o único caminho para a gente conseguir evoluir e chegar até Ele, e chegar até a classe dos espíritos puros de forma mais concisa, mais constante, mais enraizada no bem.
Quantos meus irmãos que pregam e pregaram lutas e guerras em nome de Deus, sem entender uma palavra do que Jesus falou, comeram e beberam junto, mas não exemplificaram as suas lições. E aí a gente volta agora para nós, nossos pequenos templos. Quantas vezes usamos só a boca para falar, para tentar atingir os corações, sendo que os nossos corações ainda não foram atingidos. A mudança precisa acontecer em nós. A primeira mudança precisa acontecer dentro da gente, dentro das nossas convicções erradas muitas vezes, mas não há problema nisso. O problema é fincarmos o pé no erro. Precisamos evoluir, amadurecer, é chegados os tempos em que Jesus nos chama para que a gente passe pela porta estreita, ou seja, para que a gente se depure ao máximo, para colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar. São tantas as lições, mas a principal é a lei do amor. Essa lei é universal, essa lei é do nosso Pai. E quantos ainda usam só de palavras vazias para pregar o amor de Jesus e o amor de Deus? Não, como eu falei antes, desse jeito a gente não toca os corações das outras pessoas, porque o nosso não foi tocado ainda. Pensemos nisso, meus irmãos. Com muita alegria, fico aqui esperando pelos comentários de vocês, mas se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like para nós e também convido a todos para que conheçam a nossa playlist, onde tem outros materiais da doutrina espírita. Até uma próxima.